Bom dia em nome do Senhor Jesus. Amém. Estava dizendo, lembrando de uma fita cassete que ganhei, e a pessoa que me deu essa fita cassete não era evangélica. E a fita também não era evangélica, né, irmão? A mensagem, mas conteúdo muito bom. E então, naquela fita, o historiador conta que uma pessoa que era paralítica se locomovia de um lado para outro, aí uma estava com 4 rodinhas, né? E ele atravessou a rua e quando chegou no meio-fio, né, da calçada do outro lado, ia descendo um senhor com a cabeça baixa, abatido. Diz que ele era um comerciante e havia se quebrado. Estava desorientado, sem saber como fazer. Se ia no banco, pedia um dinheiro emprestado, como agir. E quando aquele paralítico chegou no meio-fio, a minha passando, disse que ele levantou a cabeça assim e disse: "Bom dia, Senhor! Que lindo dia, não acha?" Diz que ele ficou pequeno naquela hora. Falei, esse homem, na condição que ele está, não é? E com esse otimismo, e eu com todas as minhas energias, não é? Estou com a cabeça baixa. Vou levantar a cabeça e vou seguir em frente. Então, amados, nós precisamos ter muito ânimo nesta hora, porque é hora de irmos ao lar. A igreja, na verdade, está para dar à luz o Filho de Deus, né? Jesus está voltando. Vamos ler a Bíblia, São Mateus, capítulo 25, e vamos continuar pensando na mensagem As 10 Virgens. Nós damos boas-vindas a todos no precioso nome do Senhor Jesus, e que todos possam receber de Deus uma bênção especial nesta manhã. Cumprimentamos também nossos irmãos que estão conosco através da internet. Deus os abençoe, meus amados. Vamos ler São Mateus, capítulo 25. O Senhor Jesus nos dizendo: "Então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo." Saíram ao encontro de Jesus, né? "E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram." Dormiram, né? Cruzaram os braços. Já era para ele ter chegado, mas ele não veio. E nós estamos cansadas. Tosquenejaram todas. Meu Deus. Ele está falando conosco. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: "Dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam." Mas as prudentes responderam, dizendo: "Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós."
E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Esse Filho do Homem é o Senhor Jesus Cristo, que foi preparar lugar e prometeu voltar e nos levar para que onde Ele estiver, estejamos nós também. Senhor Deus, damos graças ao Senhor por este novo dia, esta nova manhã, por esta nova oportunidade que o Senhor está nos concedendo. E obrigado pelo Senhor ter nos trazido à tua casa nesta manhã, neste lugar que é o melhor lugar que existe, tanto aqui nessa cidade como em qualquer outro lugar, para os filhos do Senhor se reunirem nesta manhã do primeiro dia da semana, porque este é o lugar onde o Senhor fala conosco. Então pedimos ao Senhor, continue falando, ó Pai, dando-nos mais da tua graça, abrindo o nosso entendimento e ajudando, ó Deus, fazer um julgamento em nós mesmos, porque esse é o tempo de preparação. O pedimos e somos muito gratos, Pai, do profundo do nosso coração, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar-vos. Peço que continue orando por mim. Porque este é um lugar tremendo e a casa do Senhor é um lugar de juízo, né? Portanto, o profeta nos mostra que viemos aqui para fazer um exame, um inventário na nossa vida, né? Para examinarmos a nós mesmos, para vermos onde estão nossas falhas, nossos pontos fracos, não é? E sairmos do lugar de onde nós estamos para o lugar onde devemos estar, ser encontrado por Ele no dia de sua vinda. Hebreus 13:8, a Bíblia nos diz que, vamos dizer junto, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Esse "e" é uma junção, né? Vamos dizer de novo? Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Amém. Você crê de todo o seu coração que Ele é o mesmo? Claro, não é? Muito bem, agora o profeta tem mostrado para nós que Satanás também, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje. Ele só não será eternamente. Mas ele é o mesmo de ontem, portanto, ele é o mesmo hoje. Não encontrou, não? Será que eu estou enganado nessa mensagem? Aonde o profeta diz assim, que muitas pessoas pensam, não existe tal coisa como o diabo, né? O diabo é um pensamento ruim que as pessoas têm, mas o profeta diz, não. Ele existe tal como você existe, só que ele é um espírito. Muito bem,
E então o profeta mostra que nós devemos nos preparar para que quando encontrarmos com ele, nós conhecemos as suas estratégias, né? Aí podemos derrotá-lo com a palavra do Senhor. E nós temos aprendido que há dois poderes que governam este mundo, este universo. Dois poderes. Um é o poder de Deus. É claro, ele é o Criador, ele é o governador de todas as coisas. De maneira que não cai uma folha de uma árvore sem que ele o permita. E nada o surpreende, porque ele é infinito. Ele conhece o futuro desde o tempo presente. Muito bem. Então, um é o poder de Deus e o outro é o poder de Satanás. Sendo que o poder de Satanás é o poder de Deus pervertido. Dá para entender? Porque o nosso Deus é criador e o diabo não cria nada. Mas ele perverte as coisas que Deus tem criado. Exemplo. O que é uma mentira? A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Então a mentira é filha dele, né? E às vezes a pessoa larga uma mentira por qualquer coisa, né? Então o que é uma mentira? É a verdade às avessas. E assim por diante. Muito bem. E nós vivemos neste mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Agora damos graças a Deus por ele ter vindo ao nosso encalço, não é? Por ele ter vindo ao nosso encontro. E mostrado para nós, falado aos nossos corações, que há um céu para ser ganho. E que há um inferno, um lago de fogo, para se apartar dele. Só existe céu e inferno. Ou salvo ou perdido. Não tem um meio termo. Se tivesse um meio termo aí, até que seria bom, né? Você não ia para um lugar diretamente, mas também não ia para o outro. Ficava no meio aí, mas não tem, né? Ou céu ou inferno. Isto é verdade. Nosso Deus é um Deus bom. É um Deus misericordioso. Ele é tão bom que faz com que seu sol saia sobre os maus e os bons, não é isso? Ele envia chuva para os maus e para os bons, e a chuva cria o trigo, cria também o joio, não é? Mas ele é um Deus de justiça. Nesta mensagem aí o profeta fala, né? Falam tanto que Deus é tão bom, e na verdade ele é um Deus bom. Mas ele não é um vovozinho caduco, não. Ele é um pai de justiça. Amém. E a Bíblia diz que é horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo, porque os seus juízos serão sem misericórdia. Então esse é o tempo de misericórdia. Agora, eu queria falar uma coisa antes, mas eu não vou falar tudo, não. Eu vou simplesmente citar. No livro de Atos, no capítulo 19, você lê sobre o discurso que Paulo fez lá no Areópago. Não é Aerópago, isso mesmo. Então, ele chegando lá, ele olhou, quem sabe, aqueles templos, aquelas igrejas, né, e muitas delas, muitos altares edificados, né? E entre aqueles muitos tinha um altar edificado ao Deus desconhecido. Aí Paulo pegou ali a ponta da meada. Esse Deus que vós honrais, não o conhecendo, é o Deus que eu vos anuncio. Amém. Aleluia. Aí então ele pregou para o povo e lá no versículo 30 ele diz: Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas anuncia a todo homem em todo lugar que se arrependam.
Porque ele há de julgar o mundo. Um dia Deus vai julgar o mundo. E ele nos deu a certeza, ressuscitando a Jesus Cristo dos mortos. Então, o arrependimento em tempo oportuno endireita as coisas diante de Deus. O arrependimento sincero, o arrependimento que leva a arrancar lágrimas dos nossos olhos, não é? Muito bem. Atos capítulo 19, capítulo 17. Eu gosto muito dessa passagem. Mas nós vamos continuar aqui, então, na mensagem As 10 Virgens. Deixa eu ver aqui onde nós paramos. Quem se recorda onde nós paramos? Alguém pode dar uma dica aí? Para as irmãs que estão chegando agora, então o profeta salienta para nós que todas as 10 eram virgens, todas elas eram santas, todas elas tinham bom caráter, tinham bom testemunho, todas elas eram virgens, tanto as loucas como as prudentes. Agora, a diferença que havia entre uma e a outra era que as prudentes levaram as lamparinas e levaram azeite consigo. E as loucas levaram a lamparina também, ao sair ao encontro do esposo, mas não levaram azeite. E o azeite na Bíblia fala do Espírito Santo. E quando ouviram o brado, eis aí o esposo saíram ao encontro e foram adereçar suas lamparinas, as lamparinas das loucas não paravam acesas, não tinha azeite. Pediram para as demais, mas as demais não seja um caso que aconteça para vós e também para nós. Ide aonde o vende e comprai para vós. E elas saíram para comprar, falando do tempo da grande tribulação. Saíram para comprar, e quando voltaram, a porta estava fechada. Então elas disseram, Senhor, Senhor, abre-nos. Mas a resposta foi, não vos conheço. Muito bem, nós paramos aqui onde o irmão Brana fala daquela êxtase que ele teve, não é? Aquela visão, e ele chegou lá, aquele montão de gente, e ele perguntou se eram todos branas, e a resposta foi não, eles são seus convertidos, né? Muito bem, então ele disse assim, eu quero ver Jesus. E a resposta foi, ainda não. Ainda haverá um tempo antes dele vir. Lá na visão, o profeta viu aquele povo, não é isso? Muita gente que havia se convertido através de sua pregação. Ele ficou admirado e perguntou se eram todos branas, não são seus convertidos. Ele disse, eu quero ver Jesus. Mas a voz lhe disse, ainda não. Ainda haverá um tempo antes dele vir. Mas ele virá a você primeiro. É de onde muitos tiram uma doutrina, né? Que Jesus tem que vir primeiro, né? Para o irmão Brana. Então o irmão Brana vai ressuscitar lá daquele túmulo onde se encontra os restos mortais e vai montar num cavalo branco e vai sair cavalgando, né? Vai sair cavalgando, meu Deus. Depois ele vai armar uma tenda, e nessa tenda, então, ele vai revelar o mistério dos 7 trovões, aquilo que os 7 trovões falaram, e João ia escrever, mas foi proibido, né? Sela o que os 7 trovões falaram, e não os escreva, mas nos dias da voz do 7º anjo,
quando tocar sua trombeta, será revelado os segredos de Deus. Muito bem, então eles estão esperando a ressurreição do profeta e essa tenda sendo armada e então a mensagem da revelação dos 7 trovões, e isso vai nos dar uma fé suprema, e nós seremos transformados para irmos para a glória. Ah, se fosse assim, eu diria para vocês, fiquem tranquilos, né? A hora que essa tenda estiver armada, nós correremos para lá, não é? Mas é simplesmente uma interpretação, porque quando a voz daquele anjo que falava com o profeta, quando ele disse, eu quero ver Jesus, o anjo disse, ainda não, ainda haverá um tempo antes dele vir. Mas ele virá para você primeiro, e você será julgado através da palavra que você pregou. E então, e eles estão descansados nisso. E o profeta perguntou, todos terão que fazer isso? Terá Paulo que comparecer para pregar ou para dar testemunho dos seus? E a voz lhe disse, sim. Paulo comparecerá também com o grupo para o qual ele pregou. E eu disse, o profeta disse, eu preguei a mesma mensagem que Paulo pregou, começando com o batismo, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. E aqueles milhões levantaram as mãos e disseram, nisso estamos confiados. Amém. Aí está você, vem? E depois voltaremos juntos à terra, num corpo através do qual poderemos comer, poderemos beber, veja bem, comeremos, beberemos e viveremos juntos através de todas as eras infinitas ali. Esta é a vinda do Senhor. Amém. Paramos aqui. Então agora nós vamos seguir adiante no parágrafo 220. Quem tem a mensagem? As 10 virgens. Então, irmão Brana nos diz assim, muito bem. Agora, durante esta era da igreja, essa era que nós estamos vivendo, que é a era de Laodiceia, a 7ª e última era. Agora, durante esta era da igreja, aqui há algo muito bonito. E ele diz, eu gosto muito disto. Aqui há algo que deve chamar a nossa atenção. E aí, então, você poderá vigiar um pouquinho mais. Então ele disse, olha, durante estas eras da igreja, há 2 espíritos quase que semelhantes. São Mateus capítulo 24, o Senhor Jesus falou, né? Que surgiriam falsos cristos e falsos profetas e fariam tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganaria até os escolhidos, que são os eleitos. Então, ele está mostrando a 2 espíritos quase semelhantes trabalhando por aqui. Isso é trabalhando aí no mundo. Um deles, é a denominação, que é um espírito religioso. Meu Deus! Eu li ou ouvi alguém dizer, não estou bem certo, o profeta dizendo que o diabo tornou-se poceiro do mundo através do espírito religioso. Antes ele combatia a religião e agora ele ficou religioso também. Antes ele perseguia os cristãos e agora ele tornou-se amigo dos cristãos. Antes ele perseguia a Bíblia, agora ele está mandando ler a Bíblia. Leia a Bíblia, o livro de Deus. Você já leu a Bíblia hoje? Leia a Bíblia. Porém, eu darei uma interpretação para ela.
igual ele deu a interpretação para Eva. Não, isso não é assim, isso não quer dizer isso que está escrito aí, não. Porque, olha, Deus só quer o coração. Deus quer tudo. A Bíblia diz: todos seu corpo, alma e espírito seja plenamente santificado, irrepreensível, para a vinda do Senhor Jesus. Muito bem, então um espírito é o espírito religioso, a denominação. Olha, lá em 2 Timóteo capítulo 3, Paulo disse assim, que viria um tempo que eles não sofreriam a sã doutrina, mas sentindo comichões nos ouvidos, e amontoariam para si doutores, conforme suas próprias concupiscências. Irmão Branham vem e diz: ninguém pode te obrigar a servir tal igreja. Você tem o direito, o livre-arbítrio para fazer a sua escolha. Há uma que tem uma doutrina mais apertada, tem a outra que a doutrina é mais folgada, já tem a outra que não há nada. Que Deus só quer o coração e pronto, né? Aí você pode escolher qual delas você quer servir. Só que tem uma coisa: o seu destino determinará, melhor dizendo, a sua escolha determinará o seu destino eterno. Por um outro lado, nós temos a palavra de Deus. Nós temos a Bíblia Sagrada. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, por que não escolher a palavra? Então, veja, os dois espíritos quase semelhantes trabalhando por aqui. Um é a denominação e o outro é o Espírito Santo. E o Senhor Jesus disse que eles seriam tão parecidos que enganariam, se fosse possível, até o próprio eleito. Veja, estes dois espíritos estão marcando o seu povo. O Espírito Santo marcando os seus escolhidos, os seus eleitos. E o espírito contrário também marcando os seus. Ou você é marcado pelo Espírito Santo, ou você é marcado pela marca da besta. É verdade. E o castigo virá depois. Esses dois espíritos estão marcando o seu povo para um futuro julgamento. E Satanás prometeu que ele teria mais do que Cristo. O seu grupo, o seu povo seria mais do que o povo, o grupo de Jesus. Dá uma olhadinha no mundão para ver. Meu Deus. Satanás prometeu que ele teria mais do que Cristo. O profeta diz: e ele os tem. Agora observe isto bem atentamente agora, enquanto chegamos a isto. Ele disse teria mais que ele. Satanás disse que teria mais do que Jesus, marcando ao povo. E muitos são como Eva. Essa Eva aqui, ele está falando da esposa de Adão, lá no jardim do Éden. Muitos são como Eva. Meu Deus. Eva só parou um tempo suficiente para ser enganada. Se ela não tivesse parado, nunca haveria nenhum engano. Ela não devia ter parado para ouvir o raciocínio de Satanás. O irmão Branham diz numa mensagem que o diabo quer que você pare só um minuto para ouvi-lo, só um minutinho. E ele pode pintar um quadro para você que aquilo fica parecendo ser a verdade. Então não dê ouvido a ele, não dê ouvido ao que ele tem a dizer, não dê ouvido às suas fábulas.
Fique com a palavra. Amém. Mas Eva parou, e quando ela parou, foi ali onde ela foi enganada. Em vez de persistir, de resistir ao diabo, como o Senhor Jesus o resistiu. De que maneira o Senhor Jesus o resistiu? Com a palavra, dizendo: está escrito, está escrito. Quando ele vier à sua mente, porque aí é o campo de batalha, aonde chegam os bons pensamentos e também os maus pensamentos. Irmão Branham mostra isso para nós na mensagem A Maior Batalha Jamais Pelejada, que a nossa mente é o campo de batalha, é o lugar de confronto, aonde Deus chega e o diabo chega também. Então, se ele chega, mas o que é isso? Olha, cortar as pontinhas do seu cabelo não tem problema. Aí você resiste ele com o que está escrito. Está escrito que a mulher deve ter cobertura, aleluia, ela deve usar o véu, que é um sinal de poderio por causa dos anjos. Amém. Parece que não tem nenhuma importância, né? Parece que não significa nada, né? Mas significa muito, e muito. Agora, o homem não deve ter o cabelo comprido, mas a mulher, sim. Então, não corte nem a pontinha, fique com a palavra. Jesus o resistiu, dizendo: está escrito, está escrito, está escrito. E o diabo teve que fugir dele. Então, o irmão Branham disse: em vez de persistir, você me acompanha? Me acompanhe atentamente agora. Ouçam a razão pela qual Eva foi enganada. Vamos dizer isto juntos, então eu terei certeza que você compreendeu. Aí o irmão Branham fala juntamente com a igreja, com a congregação. A razão pela qual Eva foi enganada foi que ela não guardou toda a palavra de Deus. Vamos dizer? É até bom para despertar um pouquinho o sono, né? A razão pela qual Eva foi enganada, porque não guardou toda a palavra de Deus. Meu Deus, causou toda essa desgraça que nós vemos neste mundo. Toda morte. Quanta desavença. Filho matando pai, pai matando filho. Meu Jesus. Agora, isso não surpreende a Deus. Deus já sabia que seria assim. Porém, ele desejava ser um salvador. Amém. E para ser salvador tinha que haver algo perdido. E Deus, sendo justo, não ia empurrar Adão no pecado para depois, então, salvar Adão. Simplesmente o colocou ele diante da livre escolha. Escolhe. E ele tem feito a mesma coisa conosco. Escolhe. O caminho para o céu é por aqui, ó. É estreito, a porta é apertada. Porém, o outro caminho é largo. Né? Aí você escolhe qual dos dois. Aí faz lembrar do homem vendedor de carro, né? Que encontrou o bilhetinho no bolso do seu paletó, perguntando para ele: onde você vai passar a eternidade? Ele entrou em desespero. Eu já estou completando 40 anos e não tenho feito nada, é bom fazer alguma coisa. Oh, meu Deus. Então, amados, a razão pela qual Eva foi enganada foi que ela não guardou toda a palavra de Deus. Satanás a citou para ela. Veja que sagacidade. Ele citou as palavras que Deus lhes havia dito.
Só que ele inverteu, né? Porque Deus falou, vocês podem comer dos frutos de todas as árvores que existem aqui. Só não aquela árvore lá que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dele não comereis, porque no dia em que comerdes, certamente morrerás. Então, eles simplesmente perguntam para ele, escuta, Deus falou que vocês não podem comer nenhum fruto aqui dessas árvores? Como é que ele chamou a atenção dela, hein? Parou para responder, não, nós podemos comer de todos, só tem uma árvore que é proibida. Ele citou as palavras de Deus para ela. E sendo ele o mesmo ontem e hoje, que tal? Que tal? Satanás a citou para ela, mas ele nunca lhe disse toda a verdade. E nem mesmo o faz a sua denominação. Nunca te fala toda a verdade. Meu Deus. Então, por isso o profeta está dizendo, muitos são como Eva. Vem. Mas ela permaneceu tempo suficiente para obter parte da palavra e não tomou toda a palavra. E esse é o problema hoje. A virgem louca permaneceu tempo suficiente para obter parte da palavra, mas não toda a palavra. Levaram as lamparinas, saíram ao encontro do esposo, levando as lamparinas, mas não levou o azeite. A igreja enganada permaneceu tempo suficiente para obter parte da palavra, mas não toda a palavra. E eles eram sinceros e honestos em relação a isto. Muita gente boa, muita gente sincera, muitas pessoas honestas em todas estas igrejas, em todas elas. Porém, eles estão sinceramente errados. Aí você deve reconhecer a sua posição e o que Deus tem feito por você e deve ser agradecido. Porque Deus revelou a verdade para você. Amém. Deus revelou a verdade para mim. Eu era um bebezinho, né? Um novo convertido. Ia na igreja e via lendo a Bíblia, porém dando uma interpretação para a Bíblia. E uma das coisas que me chocou muito, mas muito mesmo, era a respeito do batismo com o Espírito Santo. Quando você fala em línguas estranhas, é claro. Quando você fala em línguas, você recebeu o Espírito Santo. E aí a gente via muitos que falavam em línguas e não davam testemunho. Meu Deus, e você tinha medo de abrir a boca, de falar e blasfemar contra o Espírito Santo. Falava não, fica quieto. Mas Deus teve misericórdia de mim. Aleluia. A minha esposa ouviu o programa no rádio. Quando eu cheguei à tarde, ela não sabia contar o que o pregador havia dito. Mas ela sabia dizer, hoje eu ouvi um pregador dizendo, e aquilo é Deus falando. É Deus falando, e era Deus falando mesmo. Graças a Ele. Aleluia. Aí chegou a revelação da verdade. Que as pessoas podem falar em línguas estranhas tendo o Espírito Santo. E podem falar em línguas estranhas sem ter o Espírito Santo. Então, falar em língua estranha não é evidência que a pessoa tem o Espírito Santo. E aí a Bíblia nos mostra que muitos virão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome nos expulsamos demônios, não curamos enfermos, em nome não profetizamos? E Jesus vai dizer, nunca vos conheci.
Então, amados, aquele mesmo Espírito Santo que revelou para Pedro que o Senhor Jesus Cristo era o Filho do Deus vivo, aquele mesmo Espírito Santo veio ao nosso encontro nessa última era e revelou para nós, mostrou para nós o Pai no Filho, o Filho no Pai, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no qual devemos ser batizados para perdão dos pecados, porque a Bíblia mostra que há unicamente um nome dado entre os homens pelo qual podemos ser salvos. Esse é Senhor Jesus Cristo. Aí está o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós ficamos tantos anos enganados pela mãe velha. Dividiu em três pessoas e deu um título para cada pessoa, dizendo que é um nome. Eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E jogando um pouquinho de água na cabeça das crianças. Irmãos, na verdade, o juízo vai cair sobre este mundo. Porque Deus é bom. Mas Ele não é bobo, não. Uma vez eu vi um slogan assim na porta de uma oficina. Todos aqui são bons, mas ninguém é bobo. Quer fazer Deus de bobo? Mostra um batismo na Bíblia feito em Pai, Filho e Espírito Santo. Aqueles que receberam a ordem para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, foram e batizaram no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque ali está o nome, não as palavras. Mas eles ficam duros, né? Então, quando chegou a mensagem, eu pensei que todo mundo ia entender. Oh, meu Deus, vamos ter uma festa aqui. Na fazenda que eu morava, o patrão estava fazendo uma represa assim. Falei, mas vai ser um batismo daquele, viu? Nós éramos mais ou menos 200 membros na igreja. Mas quando eu cheguei lá na igreja e falei que tinha um programa na Rádio Universo, e o pregador estava mostrando o batismo em nome do Senhor Jesus e que todos nós deveríamos ser batizados de novo. Ei, falso profeta. Falso profeta. É o que Jesus disse, são tão parecidos que, se possível, enganaria, né? Então esse é o problema hoje. A virgem louca permaneceu tempo suficiente para obter parte da palavra, mas não toda a palavra. A igreja enganada permaneceu tempo suficiente para obter parte da palavra, mas não toda a palavra. Eles eram sinceros e honestos em relação a isto. Eva foi enganada. A Bíblia diz que ela foi enganada. Agora, Adão não foi enganado. Adão sabia exatamente o que ele estava fazendo, que ele estava fazendo mal. Porém, sua esposa, ao fazer as coisas que ela estava fazendo, o persuadiu a participar do proibido. Ora, ele era um homem, ele era de tal maneira, ou melhor dizendo, e era de tal maneira para ele, você compreende, bem? Ele sabia que ele estava fazendo mal, mas Eva pensava que ela estava fazendo o que era certo. Não podem ver? Por essa razão, Paulo diz que uma mulher nunca deveria pregar o Evangelho. 1 Timóteo 2, verso 12. Não permito que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o seu marido. Está escrito na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. E Paulo disse assim, que ele tinha o Espírito do Senhor. Paulo acrescentou dizendo, ainda que venha um anjo do céu, ou nós mesmos pregando outro evangelho, além do que temos ensinado, seja anátema. Ele tinha segurança. Não permito que a mulher ensine, use de autoridade, mas fique em silêncio. Bem? Pois primeiro foi
formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher foi enganada, estando ela em transgressão. Disse: não obstante, agora, ela não está perdida. Paulo, né? O profeta está citando o que Paulo disse. Disse: não obstante, agora ela não está perdida, salvar-se-á, dando à luz filhos, se ela tem um marido, e assim por diante. Se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Com tais coisas ela será salva. Amém. Mas não permito que use de autoridade, vem? Paulo disse: não faça isso. Disse: agora eu cuido inteiramente do Senhor. E eles disseram: ora, os profetas profetizaram ali e nos disseram que deveríamos pregar. É isso aí, quando quer fazer as coisas, sempre dá um jeitinho, né? E faz. E tem muitas mulheres boas pregadoras. O profeta diz que elas pregam de tal forma que parece labareda de fogo saindo de uma bigorna. Prega mesmo. Você não me falou nada do hino que eu mandei para o senhor, irmão Anderson? Você não ouviu, não? Aquele hino, a mulher cantando, falando de Paulo na viagem para Marta, lá. Ele cantando em dupla, né, com o homem parecendo o irmão Sidney. Mas mesma coisa do irmão Sidney. Eu falei: irmão Sidney cantando aí. Você viu como é que aquela mulher canta e prega? No intervalo das estrofes do hino. Eu falei: vou mandar para o irmão, ver o que ele vai falar para mim. Meu Deus, mas tem coisa que a gente recebe e nem dá atenção, né? Então, amados, eles dizem assim: olha, os profetas profetizaram ali e nos disseram que deveríamos pregar. Mas Paulo disse: acaso saiu a palavra de Deus dentre vós? Ou veio ela somente para vós? Se qualquer homem cuida ser espiritual ou um profeta, reconheça que as coisas que vos digo são mandamentos do Senhor. Vem? Isto é correto. Ele sabia a respeito do que estava falando. Ele era um profeta, e um profeta é a boca de Deus aqui na terra. Ele recebe de Deus e traz a mensagem para o povo. Mas se alguém ignora isto, que ignore. Isso é tudo, vem? Se ele não der ouvidos a isto, bem, deixe-o seguir em frente. Ele está se inclinando a ir direto para a sarjeta. Veja, mas deixe-o seguir em frente. Mas ali, aqueles dois espíritos. A razão, como eles têm mulheres nas tropas da polícia, aí fora nas ruas, isto é uma desgraça para a bandeira americana, colocar aquelas mães ali fora nas ruas, e dezenas de milhares de homens sem emprego. Por quê? É uma nação de mulheres. É aquele espírito dogmático, católico, adorando uma mulher como deusa. Aqui está aquilo. Está apenas se posicionando corretamente. Não vê você a organização,
Os dois espíritos, né? O espírito religioso e denominacional, não é isso? E o Espírito Santo, cada um selando o seu grupo, cada um selando o seu povo. Não poderia Deus dar ao homem nada mais dócil que uma esposa, mas uma verdadeira esposa. Mas quando ela conquista algo além disto, ela está fora. É exatamente isto. Deus nunca prometeu que as mulheres, ou pretendeu que as mulheres trabalhassem em nenhum desses lugares e fizessem esses tipos de coisas assim. Estas mulheres, elas vieram para ter filhos e criarem estes filhos. Todas elas são pequenas pregadoras, cada uma delas, mas elas têm o seu próprio sacerdócio em casa com os seus filhos, criando-os na palavra do Senhor. Então a mulher é uma pregadora, ela é uma sacerdotisa, né? Porém lá em casa, com a sua família, com os seus filhos. Mas hoje, e daí? É de tremer as pernas. É de tremer as pernas. O diabo é terrível. Elas não querem ser mães. Às vezes pegam um cachorrinho para criar e chamam o cachorrinho de filho. Ô filho! Hoje o pastor viu uma passando aí com o filhinho dela na porta do carro, sem cinto ainda. Ah, meu filhinho, né? Meu Jesus, misericórdia, Senhor. Misericórdia. Cachorro é uma coisa tão nojenta e repudiada pelo próprio Criador, repudiado por Deus, que a Bíblia proíbe dízimos de venda de cachorro e de prostitutas. A Bíblia proíbe isso. A coisa é tão boa para criar o bichinho no braço, como um bebê. Mas filhos que ela deveria, não é? Ter seus filhos e ensiná-los, educá-los, ensiná-los o caminho do Senhor. Sim. E alguma que tem, leva o coitadinho para a creche. O coitadinho fica lá chorando, né? Criado sem pai, sem mãe. Que dia nós estamos vivendo? Jesus precisa vir logo. Vou repetir aqui. Não poderia Deus dar ao homem nada mais dócil que uma esposa. Uma verdadeira esposa. Mas quando ela conquista algo além disto, ela está fora. É exatamente isto. Deus nunca pretendeu que as mulheres trabalhassem em nenhum destes lugares e fosse esses tipos de coisas assim. Estas mulheres, elas vieram para ter filhos e criarem estes filhos. Todas elas são pequenas pregadoras, cada uma delas. Mas elas têm o seu próprio sacerdócio em casa com os seus filhos, criando os seus filhos, correto? Agora, os dois espíritos tão parecidos, exatamente como Eva. Ora, Satanás disse, Deus disse, o profeta diz, Deus tem dito, isso é correto. Deus tem dito, mas com certeza, Ele não nos condenará se fôssemos batizados no Pai, ou no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha, irmãos, que coisa, né? O diabo, ele é terrível mesmo.
Gênesis capítulo 3, deixa eu ler isso aqui. Vamos enfatizar um pouquinho isso aqui, olha. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Então ela não era um réptil, ela era um animal. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. E os seus olhos foram abertos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Então, ele simplesmente perverteu uma palavrinha. E agora o profeta está dizendo para nós, mostrando, já vamos terminar, mostrando para nós, dizendo: Deus tem dito, com certeza ele não nos condenará se fôssemos batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles leem isso em Atos capítulo 2 e as demais referências, que o batismo é no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aí vem a interpretação: mas olha, Deus não vai nos condenar, não. Se batizarmos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é a mesma coisa. Não existe tal nome. Então está morto. Ora, isto saiu em Sardes, a igreja morta. Não existe tal coisa. Tens nomes que está vivendo, mas dizes que és uma igreja cristã, porém estás morta. Isso é correto. Não existe tal coisa como o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para o batismo. Bem, não seria aquilo igualmente bom? E não será. Paulo disse que não seria. Disse: têm vocês recebido o Espírito Santo desde que creram? Ele está citando aqui Atos capítulo 19. Paulo encontrou com aqueles 12 homens, perguntou a eles se eles já tinham recebido o Espírito Santo desde que eles creram, e eles disseram para Paulo: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo, nem ouvimos que existe o Espírito Santo. Aí Paulo perguntou: em que vocês foram batizados? Eles responderam: nós somos batizados no batismo de João. João Batista os havia batizados. Mas João Batista não usava nenhum nome. João Batista batizava para arrependimento de pecado. Aí Paulo disse assim: olha, João os batizou com o batismo do arrependimento, dizendo para vocês que crescem no que após ele havia de vir. João dizia: vos batizo com água para arrependimento,
Mas após mim virá um que é maior que eu, que não sou digno nem de levar as suas alpacras. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém. E em sua mão tem pá, e limpará a sua eira, e queimará a palha com fogo, e recolherá o trigo no seu celeiro. Então Paulo citou, dizendo, olha, João os batizou com o batismo de arrependimento, dizendo a vós que cresce no que após ele havia de vir. E aqueles 12 que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E Paulo impôs as mãos sobre eles, e eles começaram a falar em outras línguas. Grande Deus, obrigado, Senhor. Gostaríamos de encontrarmos palavras através das quais expressar ao Senhor a nossa gratidão. Porém, bom Pai, nós queremos expressar através do nosso viver, através da nossa conduta, amando ao Senhor sobre todas as coisas, amando a sua vinda, esperando aquele grande dia com nossas cabeças levantadas, porque sabemos que o Senhor virá e não vai demorar muito, porque o cenário está preparado. O Senhor vai tirar a sua igreja, vai levá-la para a ceia das bodas, e este mundo entrará no período da grande tribulação. E no finalzinho desta grande tribulação, a terceira guerra mundial será desencadeada. Malaquias 4 vai se cumprir, onde o profeta diz que aqui não vai ficar nem raiz e nem ramo. Oh Deus, nós queremos estar na glória contigo. Continue conosco, Pai. Venha e leve à perfeição essa boa obra que o Senhor tem iniciado. Nós oramos pedindo e somos gratos, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém.